Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filmeseriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, uma das animações preferidas da minha vida. Emocionante, músicas marcantes, personagens, uma história pra lá de forte. Eu cresci assistindo a famosa Fita Verde. Grande sucesso de bilheteria da Disney, O Rei Leão, de 1994. Eu já tinha feito um vídeo anteriormente, mas eu queria fazer um mais dinâmico e achei muito mais curiosidades legais. Após a vinheta eu conto, não sai daí. The Lion King, ou O Rei Leão, de 1994. A direção foi do Roger Allers e do Rob Minkoff. O roteiro foi de Irene Mesh, Jonathan Roberts e Linda Wolverton. A produção ficou a cargo do Don Hahn. Esse é o primeiro filme da Disney que não é baseado numa história já existente. Desde 1989 é que eles estavam mais ou menos querendo fazer um filme nessa temática. 3 anos depois, várias ideias vieram, além de uma viagem à África, mas nada foi concluído. Os diretores que eu citei, mais o Gary Tonsdale, o Kirk Wise, o Don Hahn, mais a supervisora Brenda Chapman, se trancaram em uma sala. Em 1992, eles juntaram todas as ideias já pensadas. 2 dias depois, nasceu O Rei Leão. No primeiro projeto, o filme se chamaria O Rei da Selva e falaria sobre leões africanos vivendo nesse meio. Até que perceberam que os leões não vivem na selva. E aí alteraram para O Rei Leão. O Rei de Kalahari, O Rei dos Animais foram títulos sugeridos. A ideia de O Rei Leão era muito diferente do que a gente conhece. O George Scribner foi escalado como diretor e planejava produzir algo parecido com um documentário, o estilo National Geographic. Quando a equipe decidiu produzir uma animação do gênero musical, ele caiu fora. Originalmente, o filme seria um conflito entre leões e babuínos. O Scar seria o líder dos babuínos. O Rafik, o mandril do filme, seria uma xiita. Parte da equipe viajou até a África para buscar inspirações e estudos sobre a vida dos animais. Além disso, a equipe levou um leão de verdade para dentro do estúdio para poder analisar seus movimentos e comportamentos. A mesma ideia foi usada quando estavam produzindo Bambi. Aliás, Bambi serviu de inspiração para muitas cenas aqui. Ambos os roteiros possuem semelhanças com Hamlet, do William Shakespeare. Quando a escritora Irene Mesh começou a trabalhar no projeto, ela batizou o projeto de Bambi na África Encontra Hamlet, ou Bamblet. Poucos acreditavam no sucesso do Rei Leão. Os maiores nomes do estúdio estavam envolvidos em outra animação, Pocahontas, que era a grande aposta naquele ano, porque tinha semelhanças com recentes sucessos, A Pequena Sereia, A Bela e a Fera. O Don Hahn teve muita dificuldade em convencer os artistas a trabalharem nesse filme. Foram necessários 3 anos e 800 artistas trabalhando para a conclusão do filme. Mais de 1 milhão de desenhos foram criados, incluindo 1.197 fundos pintados à mão e 119.058 quadros coloridos, individualmente, Além de inspirações em Hamlet, é possível notar também inspirações em histórias egípcias. A família Osiriana, por exemplo. Nos mitos de Osirian, o rei Osíris é morto pelo seu irmão ciumento Seth, e o legítimo herdeiro Horus é exilado. O rei assassinado costumava visitar seu filho. Essas visitas eram fantasmagóricas. Quando o herdeiro atinge a maioridade, ele retorna para se vingar do assassino do pai. O orçamento foi de 45 milhões e arrecadou quase 1 bilhão. É o filme de maior bilheteria de 94 e só ficou nos Estados Unidos em segundo, atrás de Forrest Gump. Na trama, o Rei Leão Mufasa e a rainha Sarabi celebram a chegada de Simba. O recém-nascido recebe a bênção do babuíno Rafik, mas ao crescer é envolvido nas artimanhas do tio Scar, que deseja pegar o trono do irmão. Aliado com as hienas, ele vai montar um plano maquiavélico para se livrar do irmão e do sobrinho. Antes de começar a falar do filme, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta de O Rei Leão, qual a sua animação favorita da Disney? Você cresceu assistindo? Qual a música mais emocionante? Qual o momento mais emocionante? Não se esqueça de dar uma curtidinha se você estiver gostando do vídeo e me dê dicas de outros filmes para trazer para o canal para a gente estar escaneando outras animações da Disney, quem sabe? Antes eu queria mostrar para vocês o meu Blu-ray que eu fiz questão de comprar, foi numa loja lá na Coreia. Olha que edição bonita, gente, parece uma caixa, lembra muito mesmo o aspecto do filme, o desenho do Simba, clássico. Tem o Blu-ray em 3D e em 2D, não sei se dá para ver aí na luz.
A animação em 3D é muito boa, tá? Inclusive, eu sempre me emociono quando vejo, não adianta. Tem essa abertura emocionante, só de lembrar eu já me arrepio todinho. Os animais caminhando e indo para, vamos dizer, eu vou chamar de batizado, do Simba. Quem canta essa canção em português é a atriz Zezé Mota. Cara, sensacional. Desculpa, a nossa dublagem tá muito melhor. Eu acho lindo também quando o céu atravessa essa luz sobre o Simba, praticamente é uma bênção dos antepassados, dos leões. Porque é muito falado isso, né? A cena de abertura original seria um diálogo apresentando cada um dos personagens. Mas os diretores, ao verem a versão final de O Ciclo Sem Fim, mudaram. O resultado ficou tão bom que a Disney decidiu colocar toda essa introdução, essa música de abertura, no trailer, o que acabou sendo uma coisa inédita. As principais locações do filme para a Pedra do Reino são inspiradas no Parque Nacional de Hell's Gate, no Quênia. Conhecemos o Scar. Quem dubla no original é o ator Jeremy Irons. Em português é o saudoso Jorge Ramos. O Tim Curry e o Michael McDowell foram escalados para o papel do Scar. O Tim Curry, se não me engano, foi para Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York. James Caan, Robert Duvall, Ray Liotta, Patrick Bergin, Alan Rickman, Dieter Lacy foram considerados para o papel de Scar. Jeremy Irons no início relutou um pouquinho, até ver a animação e se apaixonar pelo personagem. O Zazu é dublado pelo Rowan Atkinson, o Mr. Bean, em português pelo Padua Moreira. O Zazu é como se fosse o bobo da corte do rei Mufasa, como a Shenzi diz. Eu achei um pouco chato, mas faz parte. Antes do ator ser escalado para o Zazu, muitos outros atores de comédia britânicos foram considerados. John Cleese, Tim Brooke Taylor, Graham Garden, Bill Oddie, David Jason, Peter Cook, Dudley Moore, Spike Milligan, Ronnie Barker, Ronnie Corbett, Vic Reeves e o Patrick Stewart. O Rowan Atkinson também relutou no início, porque ele preferia fazer uma comédia mais física. Quem o deu o caminho certo foi um co-roteirista do próprio programa Mr. Bean, Robin Driscoll, brincando, quem não quer fazer a Disney? E a sua interpretação para o Zazu é considerada uma das melhores da carreira do ator. O Mufasa é dublado pelo James Earl Jones, o mesmo que fez a voz do Darth Vader em Uma Nova Esperança, Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi. No Brasil, quem dubla é o Paulo Flores. O Liam Neeson e o Timothy Dalton foram considerados para o papel. O Liam Neeson não queria fazer mesmo. Os roteiristas imaginariam o Sean Connery fazendo o Mufasa. E aí Mufasa vai cobrar o Scar por não ter ido à apresentação do Simba. E a gente vê o Scar bem debochado o tempo todo. Ele é um dos vilões mais icônicos, as falas. Muita gente cria memes aí com o personagem. Sua relação com as hienas, que são exiladas do reino do Mufasa. E ele que fica influenciando Simba a ir até o cemitério de elefantes, cujo pai já tinha proibido. Nos primeiros rascunhos, o Scar era um leão desonesto, sem nenhum tipo de relação com o Mufasa. Eventualmente, os escritores acharam melhor ter um tipo de ligação, uma ameaça interna. Por isso que eles são diferentes, né? As cores, porque não era essa a ideia inicial. Embora digam que eles não são irmãos. Ao contrário dos outros leões, as garras do Scar estão sempre para fora, o que simboliza agressividade, ameaça. Perto do início do filme, o Mufasa pergunta ao Scar se ele vai desafiá-lo. Na vida real, os leões lutam entre si. Quem vence toma conta do bando. O perdedor recua. Os animadores ficaram tão impressionados com a atuação do Jeremy Irons que trabalharam no rosto do Scar parecida às feições do ator. Conhecemos o jovem Simba, que quer ser rei. Acho muito legal a cena do Mufasa explicando para ele sobre o ciclo da vida, o lugar onde o sol toca vai ser dele. Em inglês, o Simba é dublado pelo Jonathan Taylor Thomas. Em português, pelo Patrick de Oliveira. Bruno Miguel é que canta as canções, né? Que Eu Quero Mais É Ser Rei e Hakuna Matata. A Sarabi, mãe do Simba, em inglês é a Madge Sinclair, em português pela Maria Helena Pader. O Simba chama a sua amiga Nala para irem até o cemitério de elefantes, olha só, desobedecendo o pai. A Nala, em inglês, é dublada pela Nikita Kalami, em português pela Roberta Madruga. Quem canta é a Naná Tribuzzi. Virginia McKenna, Harry Mirren, Vanessa Redgrave foram consideradas para dar voz a Sarabi. Esse é o segundo filme que o James Earl Jones e a Madge Sinclair atuam juntos como rei e rainha. O primeiro foi no outro clássico, Um Príncipe em Nova York, de 1988. Infelizmente, a atriz faleceu um ano depois. Enquanto gravava aquela cena que o Simba é imobilizado pela Nala, o Jonathan Taylor Thomas foi atingido nas costas para dar a impressão que ele estava perdendo o fôlego. Essa cena que a Nala e o Simba chegam ao cemitério é muito boa. Conhecemos as hienas. A Shenzi, que é a líder, dublada pela
Whoopi Goldberg, em português pela Carmen Sheila, eu adoro essa voz. O Banzai, o Chesh Marin, em português pelo Hércules Franco. O Ed, em inglês, pelo Jim Cummings. A Shenzi é uma líder aqui, e isso é muito comum na vida real. As hienas pintadas reais são matriarcas e as fêmeas dominam os machos. No roteiro, a Shenzi era uma hiena macho. A intenção era colocar 2 hienas para poder reunir o Shag e o Chong, uma dupla de comediantes da época. O Chesh Marin aceitou dublar o Banzai. O Tommy Chong não estava disponível. O Joey Pesci foi oferecido para ele dublar ou o Banzai ou o Timão, mas ele recusou por conflitos de agenda. Na época também estava acontecendo o Esqueceram de Mim 2. E ele estava no filme. As costas do Jonathan Taylor Thomas foram tocadas naquele momento em que o Simba e a Nala deslizam pela caixa torácica num esqueleto de elefante. As hienas são isoladas do reino do Mufasa. Elas perseguem a dupla de filhotes porque tem raiva do rei. E assim, as hienas são assustadoras. Esse momento é muito bom. Aí o Mufasa aparece para salvá-los. Adoro essa cena que eles conversam, fazem as pazes e o Mufasa fala dos reis. Cada estrela representa um antigo rei. É muito sensível essa relação entre pai e filho. E aí o Scar trama a morte de irmão e sobrinho. Ele faz o Simba ficar bem no caminho quando tem um estouro de gnus provocados pelas hienas. A cena é bem angustiante, o Simba fica pendurado, o Mufasa consegue salvá-lo e é carregado pelos gnus. E aí ele escala uma rocha, encontra o Scar, pede ajuda, o Scar encrava as unhas nele e diz a frase, vida longa ao rei, e joga o irmão de lá de cima. Essa cena demorou 3 anos para ficar pronta. Na época tinha um novo programa de computador para poder reproduzir tudo em CGI, o que permitiu centenas de animais correndo ao mesmo tempo, sem esbarrar um no outro. Bom, a cena que traumatizou todo mundo na infância, não preciso nem descrevê-la aqui, que é mais emocionante. Simba fica ali do lado do corpo do pai. O Scar o culpa pelo que aconteceu e o manda fugir. Manda as hienas irem atrás dele, não conseguem pegá-lo, tem aquela cena hilária que eles caem naquele monte de campo de espinho, e o filhote foge. As hienas dizem pro Scar que ele morreu. E o vilão assume o posto de rei, chamando as hienas para fazerem parte, como se fosse o alvorecer de uma nova era. Hienas e leoas convivendo em paz. E tudo acaba desandando. Falta comida, falta água, as leoas não querem caçar. Na verdade, não tem o que caçar. Prova que o Scar não queria governar para o bem de todos. Era por pura inveja. O Jonathan Taylor Thomas precisou refazer essa cena várias vezes da morte do Mufasa. O diretor conversou com ele e o fez pensar na mãe. Na hora da cena, o menino gritou mãe ao invés de pai. Bom, muitos descrevem essa morte como a mais traumatizante de todos os tempos na história das animações. O que comparam igual é a morte da mãe do Bambi. E segundo os criadores, a cena era ainda mais comovente. Só que o público teste de crianças não aguentou ver. Começaram a soluçar e chorar involuntariamente. Então foi decidido diminuir um pouquinho a carga dramática. Originalmente, o Mufasa não apareceria mais no filme após sua morte, mas os produtores sentiram que o Simba precisava de um empurrãozinho para retomar seu lugar no trono, na Pedra do Rei. Então tem essa questão do ser ou não ser, também do William Shakespeare. A cena que as hienas perseguem o Simba ali para fora da Pedra do Reino foram exibidas da direita para a esquerda. Então os cineastas inverteram a cena para que fosse da esquerda para a direita, de modo para coincidir na cena que o Simba volta para o reino. Ele corre da tela da direita para a esquerda. Entra em cena o Timão, dublado pelo Nathan Lane, em inglês, em português pelo Pedro Lopes, já falecido, e o Pumba, o Ernie Sabella, em português o Mauro Ramos, sensacional. Os dois, claro, são alívio cômico, após o que aconteceu. As melhores cenas para mim, com certeza, a canção do Pumba, eles apresentando a casa, fazem o Simba comer insetos, viscoso, mas gostoso. O Pumba foi o primeiro personagem a ser exibido numa animação soltando o Pum. O Nathan Lane e o Ernie Sabella foram considerados para fazer as hienas, Shenzi e o Banzai. E aí a equipe viu que eles eram muito melhores como Timão e Pumba. O Timão e o Pumba deveriam ser amigos do Simba desde o início do filme. O Timão cavalgando com o Pumba ali nessa primeira cena, ali no deserto, lembra bastante Dom Quixote. E essa estreita relação entre Timão e Pumba é baseada em fatos. Os suricatos costumam ficar perto dos javalis, para comer pulgas, carrapatos nas costas, aliviando os javalis de um incômodo de um parasita que coça. Originalmente, o Timão e o Pumba não estariam no filme. O Simba, no original,
não fugiria e seria criado pelo Scar. Tem a cena do Hakuna Matata emblemática, tem a cena da ponte, que eles vão dançando e cantando e o Simba vai crescendo. Agora quem dá a voz é o Matthew Broderick. Em português é o Garcia Jr. O Simba é um bom exemplo do que chamam de jornada do herói. Primeiro é praticamente obrigado a fugir de um lugar. Quando a Nala aparece, mais ou menos funciona como um elemento para ele voltar. Ele não quer. Aí tem essa experiência que o faz retornar para a missão, e ele decide tomar o seu lugar no trono. Algo muito parecido também com Luke Skywalker. Durante Hakuna Matata, um dos insetos que o Timão encontra no tronco tem as orelhas do Mickey Mouse, bem nas costas, dá para ver. A crina do Simba foi supostamente inspirada no visual do Bon Jovi. Quem o ajuda no processo a se reencontrar é o Rafiki, que o batizou no começo do filme. Quem dá voz é o Robert Guillaume. Em português, o Pietro Mario. Sensacional. Essa cena é muito divertida. Você vê que o Rafiki tem um tom cômico e de sabedoria. Anteriormente, ele tinha feito o desenho do Simba na parede. Depois que ele morre, ele vai lá e borra. Aí quando sabe que o Simba tá vivo, vai lá e coloca a juba. Muito legal. Também adoro a cena do Rafiki batendo nas hienas lá no final. Tem a cena que o Zazu tá preso, o Scar tá ali segurando um esqueleto, lembra muito Shakespeare. O Scar não liga pra ninguém, ele não gosta nem que fale o nome do Mufasa. O Rowan Atkinson não conhecia a letra da canção It's a Small World. Ele teve que aprender para poder cantar pro Scar nessa cena. Outro momento hilário, Pumba sendo perseguido pela Nala. Quem dá voz agora é a Moira Carey. Em português, a Carla Pompilho. O Simba surge, a enfrenta, os dois se reconhecem. Outra cena que eu acho hilária é quando a Nala dá um susto no Timão e no Pumba. Originalmente, o Scar iria dar em cima da Nala, seduzi-la. Aí ela foge da Pedra do Reino. Essa ideia foi abandonada porque parecia ser um assédio sexual e impróprio para as famílias e crianças. No entanto, quando teve uma adaptação musical para o teatro, a diretora Julia Taymor queria expandir a participação das leoas na história, o poder feminino. Vamos falar da trilha sonora. A parte instrumental foi composta pelo grande Hans Zimmer. É um espetáculo à parte, não vou nem comentar aqui porque a música é emocionante, da primeira nota até o final. No início ele hesitou um pouco, foi a primeira animação que ele trabalhou na trilha sonora. Ele, ao ler a história, mudou de ideia porque lembrou da sua relação com sua filha. E mais tarde ele classificou o Rei Leão como um dos seus melhores trabalhos. O Elton John compôs as músicas ao lado do letrista Tim Rice. Círculo Sem Fim foi composta pelo Hans Zimmer, e aí quando ele apresentou a versão estendida, com mais detalhes, aí os produtores mudaram de ideia, porque seria outro tipo de abertura, como eu falei. O Tim Rice elogiou muito o Elton John. Ele disse que deve ter escrito umas 15 músicas diferentes. A primeira música composta pelo Tim Rice e o Elton John foi Nesta Noite o Amor Chegou, Can You Feel the Love Tonight? Eles escreveram cerca de 15 letras diferentes. Ele enviou para o Elton e aí ficou perfeito. E a música nem ia fazer parte do filme. O Elton John não gostou muito de saber que o Timão e o Pumba iriam cantá-la. Ele disse que a escreveu para 2 filhotes de leão para que se apaixonassem. A música de O Rei Leão levou o Oscar de melhor trilha sonora. E a canção Can You Feel The Love Tonight como melhor canção. Conquistou o Globo de Ouro, o Grammy. Círculo Sem Fim, Hakuna Matata também foram indicados ao Oscar e ao Globo de Ouro. Eu gosto da canção Que Eu Quero Mais É Ser Rei. Claro que ela é um artifício do Simba para despistar os Azul. Os animais subindo um no outro. Provavelmente você está lembrando do jogo do Rei Leão para Super Nintendo, que tem aquela segunda fase medonha. Tem que ficar adivinhando para qual macaco você pula para escapar da fase. Fora aquela sequência na avestruz, né? Eu tenho trauma desse jogo. A Tenebrosa Se Prepare, eu também adoro essa cena. O Jeremy Irons, em inglês, manda muito bem. Também o Jorge Ramos. Eles estão tramando um homicídio. A letra da canção é sensacional. Eu gosto desse vermelho. E a marcha nazista que foi inspirada em Adolf Hitler. Lá no pódio, vendo todo mundo marchando. O Jim Cummings teve que substituir o Jeremy Irons ali no finalzinho dessa canção. Naquela cena que ele canta Não Vão Comer Nada Sem Mim, o ator ficou sem voz. Aí o resto da canção não soou tão poderoso como os envolvidos queriam. Hakuna Matata, o título do Timão e Pumba, que todo mundo falava que significava mate seus pais. Eu gosto da canção Nesta Noite o Amor Chegou, eu acho muito bonita. Simba e a Nala descobrindo a paixão. E olha que o Zazu tinha falado quando eles eram filhotes, eles iam se envolver. O Frank Welker forneceu todos os rugidos de leão para o filme. Nenhuma gravação de rugido de leão foi usada. Os produtores queriam um rugido diferente, dependendo de cada leão. O conceito original para o design de produção era estilizar os fundos para invocar a natureza colorida
e gráfica dos padrões de tecidos africanos e da arte tribal. No entanto, isso deu ao filme uma qualidade excessivamente estilizada. Então, a equipe de produção optou pela sensação épica e mística que vemos no filme hoje. A Nala se desentende com Simba porque ele não quer voltar, e a cena também é emocionante do espírito do Mufasa. Lembre-se. Gosto da cena que o Simba vai correndo de volta pro reino, aí ele vê tudo destruído, carcaças de animais, ossos, sem vida, a cor é diferente, a ganância do Scar levou a tudo isso. A Nala, o Timão e o Pumba aparecem. Eu nem comentei sobre a cena, né? Eu rio na cara do perigo. Antes, quem falou é o Simba, e agora foi a Nala. Bem legal, e o Timão diz, eu não vejo graça nenhuma nisso. Outra cena hilária, quando a dupla serve de isca viva para distrair as hienas. O que você quer que eu faça? Me fantasie e dance o hula? Isso foi um improviso do Nathan Lane. Originalmente, essa dança hulu do Timão seria uma música no estilo de Os Embalos de Sábado à Noite, de 1977, estrelado pelo John Travolta, para pegar carona no sucesso, né? O Scar solicitou uma reunião com as leoas, porque elas não estão caçando. A Sarabi responde para ele, falando que não tem comida, não tem água, e fala o nome do Mufasa, e leva uma bofetada dele. O Simba aparece, o Scar pensa que é o Mufasa, e aí ele diz quem ele é. E ele exige a renúncia do tio. O Scar o manda confessar quem foi o responsável pela morte do Mufasa. Acho legal essa tensão que rola. O Simba na situação exata do pai, ali na rocha pendurado. Lá embaixo tem fogo. E aí o Scar encrava as unhas nele e confessa ter matado o Mufasa. O Simba furioso voa e o manda confessar diante de todos. E aí o Scar diz que matou o irmão. E começa uma guerra ali, as leoas com as hienas. Acho bem legal. Adoro o Timão e o Pumba enfrentando-as e depois o Pumba falando tem que me chamar de Senhor Porco. Chega o momento do embate entre Scar e Simba. O vilão diz que a ideia foi das hienas, elas ficam por conta. E o Simba diz para ele a mesma coisa, fuja e não volte mais. Aí o Scar joga uma cinza nos olhos dele e começa um confronto. Essa cena é muito legal, essa câmera lenta, e parece que eles estão lutando boxe, eles estão de pé. Até que o Simba joga o Scar pelo penhasco, mas ele não morre, ele cai no chão. E aparecem as hienas para cobrar o que ele tinha falado. E aí ele é devorado, atacado por elas, e ainda são queimados. O pessoal zoa muito na dublagem que o Scar teria dito, eu não sou bicha. Não é isso, ele disse, eu não quis dizer aquilo. Eu não sei por que fazem isso, cara. Essa cena da coroação do Simba, eu acho bonita a música, enquanto ele vai subindo e a música vai ganhando força. A voz do Mufasa falando lembre-se. Depois ele dá um rugido seguido das leoas. E aí tudo volta a ser como era antes. Tudo florido, muito bonito. E está acontecendo uma outra apresentação, um outro batismo. Eu pensei, quando era criança, que era todo mundo celebrando o Simba como rei. Mas não, aparece a filha dele, a Kiara, que a gente só vai saber no 2, melhor. Mais um exemplo do ciclo da vida. Essa cena da pata do Simba, perto do final, subindo a Pedra do Reino, foi animada pelo produtor Don Han. Durante os primeiros estágios da produção, esse momento clímax seria diferente. O Scar ficaria pendurado em uma rocha, e ele pede misericórdia ao Simba, dizendo que o Simba não é como ele, que ele não é um assassino, pede perdão. Aí o Simba o puxa para cima, e o Scar o joga no fogo, mas aí ele fica preso numa árvore. O Scar acredita que o Simba está morto, começa a debochar. Tudo isso antes dele ser queimado vivo pelo fogo. A sequência estava no storyboard, mas não foi usada. Acharam que seria muito sombria. Tem muitos personagens que foram desenvolvidos e não foram usados na versão final. Metu, irmão da Nala, que seria salvo pelo Simba. Bati, uma sábia raposa. Ig, o lagarto. Tesma, o suricato, parente do Timão. O sucesso rendeu algumas histórias em quadrinhos em alguns países, como a Alemanha, Espanha, entre outros. Na maioria dessas histórias, o Mufasa ainda está vivo. O nome dos personagens são baseados em palavras do Swahili. Simba quer dizer leão, guerreiro corajoso. Sarabi significa miragem. Shenzi é usado para especificar algo selvagem, não civilizado. Rafiki quer dizer amigo. Pumba é alguém muito preguiçoso. No Japão, a animação foi acusada de plágio. Todo mundo conhece essa história. Kimba, o leão branco. Além do nome dos personagens serem muito próximos, Kimba, Simba, a versão do japonês Osamu Tezuka também conta com um tio malvado e um babuíno sábio. Até mesmo a heróica cena do rei no penhasco tá lá. Mais de 1.100 fãs fizeram um protesto contra a Disney, exigindo que colocasse o nome de Osamu nos créditos. Porém, a viúva do autor pediu que parassem com isso, dizendo-se estar
lisonjeada da Disney ter usado um projeto do marido, do mesmo modo que ela se inspirava em outros projetos para criar suas animações. A Disney afirma que todas as semelhanças são mera coincidência. O próprio Matthew Broderick assinou pensando que era uma versão americana de Kimba, porque seguia um enredo semelhante. A produção foi afetada por um terremoto em North Ryde, em 1994. Fechou o estúdio e os animadores tiveram que concluir seus trabalhos em casa. Também tem a polêmica de que num cartaz o rosto do Mufasa pode ser uma mulher de biquíni, a silhueta. Tem lá a cena que o Simba se deita sobre o penhasco, aí sobe uma poeira e dizem que está escrito sexy. Na verdade, as letras formam a palavra VFX, efeitos especiais. Foi abreviada pela própria equipe. No lançamento em Platinum Edition, em 2003, eles preferiram omitir essa palavra para evitar polêmica. Mas não é sexo. Uma pesquisadora de hienas queria processar Disney por difamação de caráter, por conta da interpretação a respeito dos animais. Foi o último filme da Disney supervisionado por Jeffrey Katzenberg. Ele saiu dali para formar a DreamWorks. Esse filme é a animação favorita do ator Gregory Peck, lá de A Profecia. Ele também classificou como os 5 melhores filmes de todos os tempos. O filme é dedicado a Frank Wells, o presidente da Disney. Ele morreu num acidente trágico de helicóptero 3 meses antes do lançamento do filme. O Mufasa iria cantar uma música intitulada To Be King, mas não combinava com a voz do James Earl Jones. O Richard Curtis e o Ben Elton foram convidados para escrever o roteiro do filme, mas ambos recusaram porque estavam envolvidos em outros projetos. A mãe da Nala se chama Sarafina. O nome nunca é usado no filme, mas aí ela aparece nos créditos e também em mercadorias para promover o filme, incluindo cartões colecionáveis emitidos pelo Burger King para uma promoção baseada em O Rei Leão. Dos personagens do filme, o Zazu é o único que não é mamífero, assim como o Pumba e o Rafiki são os únicos que não são carnívoros. O Rick Mayall foi convidado pelo Tim Rice para fazer um teste o personagem do Banzai, o Zazu e o Timão. Infelizmente, ele não foi escalado para nenhum dos papéis. O Scar, segundo uma teoria, sofre dos 7 pecados capitais. Ele acredita ser merecedor do poder, ele se recusa a abandonar a terra por orgulho, ele é preguiçoso mesmo quando as terras vão a declínio, que é a preguiça. Ele gosta de comer enquanto o resto do reino passa fome, a gula. Ele tem inveja do irmão, que é o trono. Em uma cena deletada, ele tenta cortejar a Nala, avançar o sinal, o Shurya. Ele quer poder de qualquer maneira e destrói qualquer um que tenta impedi-lo, a ganância. Ele fica furioso quando o Mufasa é mencionado, a ira. Tem uma teoria de que a Nala seria meia-irmã do Simba. Até faz sentido, porque o Mufasa é o líder do bando. O líder masculino do bando pode acasalar com as fêmeas. Se isso for verdade, está implícito que o Mufasa traiu a Sarabi. Então, teoricamente, temos aí uma endogamia, porque depois a Nala e o Simba têm a Kiara. Bom, mais uma vez só para reforçar, o diretor Rob Minkoff e o produtor do filme Don Ham reafirmam: Scar e Mufasa não são irmãos. O Rei Leão estreou na Broadway em 1997. O musical ganhou 6 prêmios Tony, incluindo o melhor musical. O Rei Leão é o filme mais vendido de todos os tempos. São mais de 55 milhões de cópias, sendo que 4,5 milhões foram vendidos só no primeiro dia. Quem aí não lembra da fita VHS? Esse filme deteve o recorde de maior arrecadação dos estúdios Disney no quesito animação, até ser superado por Toy Story 3 em 2010 e depois por Frozen. No entanto, ele continua sendo a maior arrecadação para uma animação 2D da Disney de todos os tempos. Em 2011 foi relançado nos cinemas em 3D, foram necessários 9 meses para converter o formato. Teve a sequência O Rei Leão 2, O Reino de Simba, de 98, O Rei Leão 3, Hakuna Matata, de 2004, o Live Action, de 2019, dirigido pelo Jon Favreau. Quem faz a voz no original é o Donald Glover e quem faz a voz da Nala é a Beyoncé. Eu não gosto desse filme. Ficou muito parecido com um documentário do National Geographic. Tem a animação A Guarda do Leão, que já tem 3 temporadas, eu nem sei se acabou. E uma última curiosidade bem inusitada. O filme foi proibido na Hungria em 2021, devido às rígidas leis anti-LGBTQIA+. Por quê? Pensavam que o Timão e Pumba, criando o jovem Simba, era contra os papéis de uma família tradicional. O governo montou um comitê que demorou 14 dias, tudo pago com dinheiro público. No final, o comitê chegou à conclusão que não tinha nada a ver isso. E aí que o Timão e Pumba não eram gays e decidiram liberar o filme de boa. É isso aí, pessoal. Isso que foi o Rei Leão. Espero que vocês tenham gostado. Muitas curiosidades, muitos momentos marcantes, emocionantes.
É o filme que eu adoro, é o meu preferido. Eu vejo, revejo, me emociono da mesma forma. Não me canso de ver, tem uma mensagem muito bonita. Uma vez eu vi uma pregação de um padre falando que esse filme é quase um evangelho. Mais uma vez eu peço que, se você gostou, dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada, tá bom? Me dê outras dicas de animações para trazer para o canal. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo também. Uma última curiosidade aqui, eu pesquisei, dizem que aquela cicatriz do Scar foi baseada no personagem do Al Pacino em Scarface, no Tony Montana. Vou deixar mais 2 vídeos aqui do lado, de outros escaneamentos, e é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Hakuna Matata. Fui! Tchau, tchau!